Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima. E vai, Corinthians! Um ótimo sábado, né? A todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Apesar do nosso time estar de férias, temos novidades importantes, né? Principalmente na parte de bastidores, mercado da bola e tudo mais, né? Peço que me acompanhem nas redes sociais, temos todos os links aqui na descrição. Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, a primeira novidade é sobre a parte interna do Corinthians, né? Um assunto que a gente vem debatendo já há alguns dias, a questão da reforma do estatuto. Cara, eu acho que esse é o melhor momento para que a gente possa falar sobre isso, para que tenhamos mudanças, para que tenhamos um avanço, né? Porque até agora, o senhor Romeu Tuma Júnior já teve mais de 300 dias, né? 300 dias como presidente do Conselho Deliberativo e até agora não aconteceu nada. Desde que a Gaviões da Fiel entregou para ele uma proposta, né, de reforma do estatuto, vai bater quase um ano. E nada. Então, assim, ele por si só não fez nada. Em julho do ano passado, o pessoal chegou lá e falou: ó, Romeu Tuma Júnior, olha aqui, ó. A gente já viu que você não vai se movimentar sobre esse assunto. A gente mastigou tudo aqui, ó. Entregamos para você. Tá mastigadinho, tá prontinho. A proposta tá feita. É só levar para votação. Quase um ano já e nada. Nada, né? E mais uma vez, a gente já falou sobre isso algum tempo atrás, a gente tem que bater nessa tecla. O Romeu Tuma Júnior disse em entrevista que ele é o maior defensor da reforma do estatuto no Corinthians. Pô, ele é o maior defensor. E ele hoje é a principal pessoa que pode fazer uma mudança nesse sentido, que pode dar sequência nesse processo. E nada acontece. Imagine quem nem é defensor, né? Imagine, né, Romeu? Se você é o maior defensor e não tá fazendo nada, imagine quem nem defende essa ideia. Fica difícil, né? Fica difícil. E aí, né, voltando à nossa linha de raciocínio, pô, se o time tá de férias, não teremos jogos no período de um mês. Agora é o momento, então, pra gente aproveitar e debater esse tipo de assunto. Agora é o momento para que a gente possa focar em outras coisas, né? Hoje, por exemplo, teremos aí um protesto, uma manifestação é melhor, né? Uma manifestação dentro do Parque São Jorge, pedindo, né, essas mudanças, essa reforma no Estatuto do Corinthians, tá? O pessoal marcou aí para 1h da tarde, então às 13 horas horário de Brasília. Vou até confirmar o local aqui. É dentro do Parque São Jorge mesmo. Dentro do Parque São Jorge. Então, assim, hoje à tarde teremos essa manifestação. Hoje, por ser fim de semana, são dias mais movimentados dentro do parque, né? Então, assim, tem o pessoal que é sócio do clube, que vai lá para praticar o esporte, para fazer um churrasco, para isso e aquilo. É um clube, né? Não deixa de ser um clube. Então, assim, eles vão aproveitar esse momento para fazer essa manifestação. O que eu procurei saber? Se o torcedor comum poderia participar desse protesto, né? Basicamente, pô, como que o torcedor comum pode ajudar nesse assunto? E hoje, em específico, em nada, né? Por quê? Como a manifestação vai ser dentro do Parque São Jorge, dentro do clube, só entra quem é associado. Não dá pra você chegar lá, bom dia e tchau. Boa tarde. Não tem como, né? Você precisa ser sócio do Corinthians. E não é sócio torcedor, né? Não é o sócio torcedor. É sócio do clube. Enfim, então teremos essa manifestação. Aguardamos aí alguma atualização positiva nesse sentido. E o que me chamou a atenção, depois do Romeu Tuma Júnior, né, falar essas, cara, piadas, né? Porque assim, não faz nem sentido ele falar que é o maior defensor da reforma do estatuto.
O Osmar Stabile, né, na reportagem aí do Globo Esporte, disse que também é um grande apoiador da reforma. Ele falou, todo e qualquer apoio à reforma do nosso estatuto será prestado pela nossa gestão. Todos sabemos o quanto é necessário modernizar o estatuto do clube, esclarecer algumas omissões e aproximar o clube do seu grande patrimônio que é a torcida. Cara, se fosse só pelo discurso, o Corinthians era uma potência. Se fosse pelo discurso do nosso presidente agora, Osmar Stabile, pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, meu Deus do céu. O presidente tá dando todo o apoio para a reforma, né? O presidente do clube tá dando todo o apoio para a reforma. O presidente do Conselho Deliberativo é o maior defensor da reforma. Meu Deus, cara, a gente tá no mundo ideal. Olha só como é maravilhoso o Corinthians. Parece brincadeira, cara. Parece, mas não é. Tá? Então, a torcida tem que seguir batendo nessa tecla, tem que seguir pressionando o Romeu Tuma Júnior, Osmar Stabile, para que a gente tenha avanços nesse assunto. A gente precisa seguir nisso. Não tem outro caminho. Do jeito que está, a gente está num ciclo vicioso que o Corinthians não vai sair da lama enquanto não mudar esse estatuto, enquanto não tivermos um projeto de clube, um projeto assim, ó, positivo pra gente. Né? Enfim, família, amanhã a gente traz atualizações, né, dessa manifestação e o que tivemos de avanço do maior defensor da reforma e da pessoa que apoia a reforma. Né? A gente traz amanhã. Bom, outro assunto importante, o Corinthians iniciou a reforma do gramado da Neoquímica Arena. Né? A gente já tinha esse cronograma planejado, assim que parasse para o Mundial de Clubes, reforma do gramado da Neoquímica Arena. Né? Era para ter sido feito entre dezembro e janeiro, mas não ia dar tempo porque o tempo era curto, tinha menos de um mês ali nesse processo, então deixaram para o meio do ano. Então agora o Corinthians vai fazer a troca aí do gramado, a manutenção, né, completa do gramado da Neoquímica Arena, que não estava 100%, né, apesar de ainda ser um dos melhores gramados do futebol brasileiro, estando ali 80%, 85%, a gente busca, obviamente, sempre o melhor estado do nosso gramado, né? Bom, ontem tivemos também uma decisão do STJD punindo a equipe do Palmeiras por um fato que aconteceu no derby do Brasileirão desse ano, né? Foi a vitória do Palmeiras contra o Corinthians, foi em Barueri, né? Foi 2-0 para o Palmeiras. Tivemos gritos homofóbicos da torcida do Palmeiras contra o Ângelo Romero, atacante do Corinthians. Passou, saiu o julgamento, o Palmeiras foi multado em R$80 mil. Cara, aconteceu uma situação no futebol brasileiro, que a gente vem falando já há algum tempo, a situação de 2023, e que simplesmente não faz sentido, que é o seguinte: o Corinthians foi o único time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O único, né? Eu acho que... Aí eu tô falando da primeira divisão porque eu não me recordo de punições como essa na Série B, tá? Não acompanhei nesse sentido. Mas assim, dos principais clubes do futebol brasileiro, o único que teve a punição de jogar com portões fechados para a torcida foi o Corinthians. O Corinthians foi denunciado por cantos homofóbicos, teve o julgamento e foi punido. Um jogo com portões fechados, inclusive foi Corinthians e Vasco, né, em 2023, a gente jogou com portões fechados, sem nenhum torcedor em campo. Nenhum. De lá pra cá, de 2023 pra cá, a gente já presenciou aí uns 10 casos, mais ou menos, de cantos homofóbicos dentro dos estádios do Campeonato Brasileiro. Sabe qual clube que recebeu a punição de jogar com portões fechados? Nenhum. Zero. Nenhum. Aí acontece novamente, contra o próprio Corinthians, a punição R$80 mil. Por que só o Corinthians tomou a punição pesada e os demais clubes não? É isso que o Corinthians questionou ao STJD. Tá? O Corinthians enviou, né, uma nota oficial, um ofício, né, para a CBF e para a STJD, falando sobre a preocupação e o inconformismo, né, com a decisão tomada nessa situação. E aguardamos, né, alguma atualização, acredito que não vai mudar nada nessa decisão deles, mas o Corinthians foi certeiro, né, foi
acertou nessa situação de cobrar o STJD. Por mais que a gente entenda que não vai mudar, né? Que eles não vão, não, agora eu vi que o Corinthians está indignado, então eu vou dar uma punição pesada para o Palmeiras. Não acho que isso vai acontecer, mas a gente tem que relatar isso, né? Não dá para ver esse tipo de situação e ficar quieto. É muito estranho esse julgamento, tá? Mas enfim, família, seguindo com as nossas novidades, né? Quero trazer aqui o aplicativo SofaScore, né? Para vocês que acompanham aí futebol e outros esportes em geral, eu sempre recomendo aqui o SofaScore para vocês. E estamos com a nossa Liga Fantasy do Mundial de Clubes que começa hoje, né? Então, corram aí para escalarem seus times. Baixa o aplicativo, né, do SofaScore, tem um QR Code na tela, tem o link aqui na descrição. Você faz o download, vai lá na parte do Fantasy, Mundial de Clubes, Ligas, né? Procura lá Ligas, aí lá, código da liga. Coloca GL2C4. Tá aí na tela para vocês o código. Entrem na nossa liga do SofaScore. O pessoal da SofaScore mandou mensagem ontem. John, vi que você criou a liga, o pessoal começou a participar. É o seguinte, a gente quer fazer outra promoção, né? Outro sorteio aí de uma camisa oficial do Coringão. Para quem acompanha a gente aí desde o ano passado e tal, a gente já fez um sorteio desse tipo aqui no canal. Da Liga do Campeonato Brasileiro. Foi inclusive esse ano, né? A gente fez esse ano. A Liga do Fantasy do SofaScore do Brasileirão. Então, eles querem patrocinar outra camisa oficial pra gente sortear aqui. A primeira deu muito certo, né? Foi bacana, o pessoal ia lá, fazia o download do SofaScore, entrava na liga, preenchia o formulário e já estava participando do sorteio, né? Então, assim, a gente precisa dar esse respaldo para eles. Precisamos de mais pessoas na nossa liga, tá? Então, conto com a participação de vocês para que a gente consiga aí mais um sorteio de uma camisa oficial do nosso Coringão aqui no canal John do Timão, tá? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem no Instagram, pode comentar aqui, o pessoal ajuda também, tá? Bom, família, vamos falar de mercado da bola, né? Duas situações aqui que me chamaram a atenção e as pessoas me perguntam, inclusive, no Instagram, nos comentários aqui. A primeira delas sobre o Anderson Talisca. Surgiu uma notícia de que o Talisca estaria negociando com a equipe do Bahia. O Anderson Talisca, tal, tá conversando com o Bahia, isso e aquilo. Já acendeu um sinal de alerta. Falei, calma aí. A gente lembra que o Talisca falou sobre o Corinthians há um tempo atrás. Então, se o Bahia tá negociando com o Talisca, o mínimo que o Corinthians tem que fazer é uma ligação para ele. Talisca, qual que é a sua situação? Tá realmente voltando pro Brasil? Não tá? O Corinthians tá aqui de stand-by, né? A gente tem interesse em te contratar. O mínimo que o Corinthians teria que fazer é isso. Só que fui procurar entender nessa negociação do Talisca com o Bahia. Cara, ele tem contrato com o Fenerbahçe, que é o clube dele atual, até a metade do ano que vem. E aí a informação, a negociação seria o seguinte: o Bahia está interessado em fazer um pré-contrato com o Talisca no fim do ano agora, para que ele chegue de graça na metade do ano que vem. Então uma negociação para daqui um ano, né? E um pré-contrato para ser acertado para daqui 6 meses. Só em dezembro, né? A partir de janeiro do ano que vem ele estaria livre assim, né? Ele poderia fazer já um pré-contrato com o Bahia. Então não é uma negociação para agora, não é que semana que vem o Talisca desembarca em Salvador e tal. Não, tá? Então, para o pessoal que perguntou sobre o Anderson Talisca, isso e aquilo, ele tem contrato até o meio do ano que vem e o Bahia tenta a contratação dele para metade do ano que vem também, tá? Só para a gente registrar, né, para o torcedor que não tinha visto a entrevista dele, ele falou o seguinte, há um tempo atrás, né, ele falou: sempre falei que tenho o desejo de encerrar a minha carreira no Bahia, mas sempre também deixei um desejo muito grande que se fosse voltar para o Brasil, queria jogar em um clube que sou torcedor, que é o Corinthians. Opa, então Talisca, vamos seguir a ordem da sua fala. Você quer encerrar a sua carreira no Bahia, porque foi o clube que você começou, beleza. Só que você também tem um grande desejo de jogar no Corinthians, que é o clube que você torce. Faz isso, volta pro Corinthians, faz aqui 1, 2 temporadas, depois você vai e encerra a sua carreira no Bahia, né? Por quê? Porque o Talisca já tem 31 anos. Na metade do ano que vem ele vai estar com 32. Se chegasse, por exemplo, pro Corinthians, né, uma situação de uma negociação que deu certo, tal, 32.
Faria ali 32 para 33 e depois para 34. Aí já seria uma negociação já para o Bahia, já para encerrar a carreira, mais ou menos nesse modelo, tá? Pô, eu acho que seria uma boa. Mas, novamente, situações que a gente está falando, uma projeção para daqui 1 ano, né? Uma negociação para daqui 1 ano. Mas o mínimo que eu espero da nossa diretoria é uma ligação pro Talisca nesse momento aqui de fim de ano, sabe? Ó, Talisca, o Corinthians está interessado. Se você bater o martelo, né? Eu vou voltar pro futebol brasileiro, o Corinthians está no páreo. A gente apresenta uma proposta, tá? Porque é um craque de bola. Bom de bola mesmo, tá? Isso, a gente sem nem saber, né, como vai estar o elenco do Corinthians no ano que vem, eu já falo que o Talisca seria um bom nome pra gente, tá? Bom, família, e a última novidade, algumas pessoas me perguntaram, inclusive na live, né, de quinta-feira, e vem me perguntando sempre, né, rotineiramente, não passa mais de 2 semanas sem alguém perguntar sobre o Pogba. Pô, John, e a situação do Pogba? Ele ainda tá sem clube, tal. Segue sem nenhum clube, e a informação de um momento é que ele está negociando com o Mônaco, né, a equipe aí que joga o campeonato francês. O Mônaco quer fazer esse investimento, tentar recuperar aí o futebol de Paul Pogba. As negociações estão avançando, né? O contrato seria até junho de 2027, né? Então um contrato de 2 anos, tal. Então é isso. Pogba, pelo que a gente vem acompanhando, não virá para o Corinthians mesmo, né? Foi até um grande desejo da torcida, isso e aquilo, mas pelas negociações não vai avançar, tá? Pelo que a gente vem acompanhando, né? O Corinthians aparentemente não está nem interessado mais na contratação do Pogba, tá? Bom, família, por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais algumas novidades do nosso Coringão. Peço a colaboração de vocês para deixarem like. Tem o botão hype aqui também que ajuda bastante a gente. O aplicativo do SofaScore, para quem tiver dúvida, comente aqui, né? Entrem na nossa liga para que a gente possa fazer aí esse sorteio da camisa para vocês. Vamos para cima, um abraço e vai Corinthians!